o primeiro vídeo da série Pontapés nas Dificuldades para mostrar um pouco dos capítulos. Vamos começar aqui com o do 50, a fórmula na prática. E quando surgiu esta ideia de eu tenho que encontrar uma fórmula que me permita solucionar dificuldades, transformar a vida, reestruturar e que me permita saber como é que eu vou do querer ao ter. Esta foi a ideia. Porquê? Porque eu tinha muitas perguntas e uma delas era: porquê que uns conseguem e os outros não conseguem? Será que há algum fator que permita cortar o caminho, ser mais fácil para os outros? Será que é por falta de esforço? Será que é por não ser empenhada? Será que basta ser motivadora? Será que existe algum ingrediente específico? E depois de estudar muito e de refletir muito, eu consegui encontrar a resposta por várias situações, porque é que uns conseguem e outros não. E principalmente por essa fórmula. Há aqui um vídeo que fala do mini curso na prática e ele explica particularmente porque é que uns conseguem e outros não. Porque existem talentos, habilidades, personalidade, ação, muitos fatores que contribuem para que a pessoa tenha o seu eu alavancado e que tenha conhecimento associado. Por isso é que uns conseguem e outros não, porque há pessoas que conseguem saber fazer e o como saber fazer, isso faz toda a diferença. Não é linear, como parece, porque nós somos humanos e complexos, mas faz toda a diferença. E portanto eu quero partilhar, não de uma forma amassadora, mas divertida, esta questão da fórmula, e que eu decidi compará-la com uma receita de bolo base, que desse para ser feita por qualquer um, consoante a sua personalidade. Então, vou ler um pouco, para não ficar muito maçudo e não o capítulo inteiro, mas fica aqui a ideia do que é a fórmula na teoria. Precisas ter consciência de que a fórmula não é algo rígido. Até mesmo a receita de um bolo pode ser feita por várias pessoas e cada bolo tem um sabor único. O que tu precisas de saber é como é que se faz o bolo e quais os ingredientes. São duas etapas importantes. As tuas qualidades são como os ingredientes, isoladas e sozinhas não servem de nada. Precisam de ser trabalhadas em conjunto numa melhoria constante, englobadas numa estratégia. A estratégia é saber quais os passos a dar para fazer o bolo. E essa é subjetiva. Tens a receita como os ingredientes necessários, a ordem e a temperatura do forno. E é aqui que tu percebes que a forma de concretização da receita é única. As pessoas intuitivas que se aventuram e metem os ingredientes todos na tigela, não pensam muito na receita, arriscam e colocam o bolo no forno na primeira temperatura que lhes vem à cabeça. E o bolo tanto pode ser um espetáculo como um desastre. Uns são perfeccionistas, ficam a olhar para a receita, a pensar se os ingredientes são light ou biológicos e esquecem-se de partir para a ação. Outros são distraídos, demoram muito tempo a comprar os ingredientes e quando olham para o relógio correm para casa, misturam tudo na tigela, metem no forno e ficam na ansiedade de ver o que sai. Há aqueles que ficam num stress desnecessário porque o bolo tem que sair espetacular à primeira e ser perfeito como o da imagem do livro de receitas. Depositam uma responsabilidade enorme sobre si mesmo e no final o bolo sai mal. Outros são mais ponderados, deixam uma margem de manobra no orçamento, compram os ingredientes mais baratos, não vá o bolo ficar mal cozido e terem de fazer outro. Outros são mais organizados, calculam o tempo necessário e as etapas para confeccionar o bolo. Não perdem o foco, levam consigo a lista, compram os produtos, sem olhar para as prateleiras de outros produtos. Chegam a casa, misturam os ingredientes pela ordem que está na receita porque não gostam de inventar muito. Esperam calmamente porque têm consciência que a ansiedade não faz o bolo cozer melhor nem mais rápido. Como sobrou tempo, ainda barraram o bolo. Porque como adoram a planificação, verificaram previamente que havia tempo e margem de manobra para outra etapa de confecção. Então decidiram levar um ingrediente a mais. Há também aqueles que compram os melhores ingredientes na expectativa de fazer um brilharete. Depositam uma enorme expectativa que só está na cabeça deles e porque têm de mostrar aos outros a sua obra-prima. O aspecto é uma delícia, mas o sabor é intragável. Também existe um grupo que, em vez de olhar para a receita que tem à frente, olha para a cozinha do vizinho que fica na direção da janela da sua cozinha. Despeja a farinha pela cabeça abaixo e espera que o bolo apareça feito. Aproveita e tira uma selfie sem ter consciência da figura ridícula que faz.
Estes cenários todos descritos de uma forma divertida servem para explicar que na estratégia é que está a diferença, assim como cada cozinheiro é único. A receita do bolo é a fórmula eu mais conhecimento igual a sucesso. O teu sucesso é confeccionar um bolo. Tu adquires conhecimento pela leitura da receita. Elaboras a tua própria estratégia. Sabes quais são os ingredientes e as etapas que precisas para o bolo estar feito. Tens consciência de que, antes de tudo, precisas de um orçamento disponível, de comprar os ingredientes e de saber quanto tempo tens para o confeccionar. A forma de confeccionar é tua, porque a tua personalidade é única, da mesma forma que o sabor do bolo será único. E quanto mais leveza, equilíbrio e divertimento colocares na confecção, melhor. Aprendes a importância da ação e do saber fazer através da prática, quando vais além da teoria escrita na receita. A sabedoria permite saber o que fazer com o conhecimento. É aqui que entra o eu, os outros e aqueles que se podem juntar a ti. O eu na fórmula é tão ou mais importante que o conhecimento ou a estratégia. Foi a forma mais divertida, mais subtil que eu poderia encontrar para explicar porque é que uns conseguem e os outros não conseguem.